Doutora Silândia Amaral, boa tarde. Boa tarde. Hoje falaremos de um tema delícia, viagem. Delicioso, gente. Eu adoro, adoro, adoro. E na viagem na gravidez, que esse tema ficou muito latente na minha gravidez, que amo viajar e me rondou de medos, de temores, de dúvidas e de experiências. Então, eu imagino que no seu consultório deve estar chovendo essa semana de pacientes na mesma situação. Isso mesmo. Véspera de Natal, Réveillon, janeirão aí, todo mundo querendo aproveitar as férias. Então, vale a pena a gente falar sobre isso para quem está gestante, né? Então, primeiro compreender que o contexto clínico daquela gestação é muito importante para a gente definir a segurança da viagem, né? Então, mas de uma forma geral, não é a gravidez um fator impeditivo de se preparar uma viagem, de se curtir essa viagem, né? Mas algumas recomendações são importantes. A primeira delas, se você tem alguma condição de doença prévia à gravidez ou que se desenvolveu na gravidez, é muito importante que você discuta com o seu obstetra quais são as condições para aquela viagem, que recomendações importantes o seu médico vai fazer para você. Se você, do contrário, está excelente, sua gravidez está evoluindo super bem, a dica é aproveite com moderação. O que é aproveitar com moderação? Primeiro, os cuidados em relação a voo, né, ou até mesmo a viagem terrestre. Uma viagem com mais de 6 horas, duração de 6 horas, é importante que essa grávida use meia compressiva. Desde o primeiro mês? Desde o primeiro mês. A gente tem um estado de hipercoagulabilidade na gravidez. Então, grávidas fazem evento trombótico com mais facilidade. E o tempo de ficar sentada ali com a circulação mais parada, ela é importante que a gente tome essa prevenção. Então, meia compressiva desde o primeiro trimestre, se você vai viajar com uma duração de mais de 6 horas. Mas, doutora Silândia, eu vou viajar 6 horas, mas eu vou parar a cada 2 horas, e daí eu vou fazer um descanso. Ok, se for possível, por exemplo, você estiver viajando de carro, para a cada 2 horas, movimente, caminhe durante 15, 20 minutos, estimule a sua circulação. Mas não se esqueça, use roupas leves. Use sapato confortável, nada de roupa apertando para não prender ainda mais a circulação e nenhum sapato que demande de você abaixar para soltar o sapato, abaixar para calçar de novo. Então deve ser um sapatinho que você tira e põe do pé com tranquilidade. Olha que dica maravilhosa. Essa dica eu nunca tinha ouvido em nenhum lugar. Se eu soubesse, eu não teria levado um tênis para viagem, as minhas viagens de avião para lá e para cá. Eu já gostei. Então o ideal é que se você for botar um tênis, não seja de cadastro. É um sapato que você tira e põe do pé com facilidade. Tá no voo, também você pode andar dentro do avião, assim que for liberado para você soltar o cinto e andar. A gente recomenda que mesmo você usando uma meia compressiva, esteja em movimento dentro da aeronave. Segunda dica importante é: vá para lugares que são seguros do ponto de vista de assistência médica. Principalmente no primeiro e no terceiro trimestre, onde a gente tem aí as principais intercorrências da gestação, o ideal é que você tenha uma condição de ser assistida se for necessário. Então, não encontre a praia mais deserta, não vá para o outro lado do mundo, onde um local que não tenha assistência médica. E se você for para uma viagem internacional, vai outra dica super importante. Especifique no seu seguro viagem que você está grávida. Eu já tive problema com uma gestante que não colocou isso e quando ela precisou acionar o seguro viagem, ela não teve cobertura porque não tinha essa observação de que ela estava grávida. Então, atenção, você vai fazer um seguro viagem, utilize o seu cartãozinho de pré-natal, informe ao seu seguro quantas semanas você está, para que você também não tenha surpresa nessa cobertura. No aeroporto, é importante que se você tiver já no terceiro trimestre, ou seja, a partir de 28 semanas, você deve ter uma autorização do seu médico
para você poder embarcar. Essa autorização deve estar dentro dos 7 dias, a datação dessa autorização dentro dos 7 dias da sua viagem. Então, naquela autorização, já deve ter especificando a data de ida e a data de volta, de preferência, inclusive citando a empresa pela qual você vai viajar e o trecho. Doutora Silana, você acredita que tem empresa cobrando? Eu sei porque eu viajei 42 trechos grávida, assim, eu vivia numa ponte aérea danada, viajando pra lá e pra cá. Tem empresa cobrando a partir agora de 25 semanas, é raro, a maior parte é com 28, mas tem com 25 semanas. E teve uma que encrencou. A minha sorte é que nesse dia a minha ginecologista a minha obstetra estava com o WhatsApp ligado, porque eles não aceitaram a minha autorização porque tinha disso. Eu não sabia. A cidade, o trecho, São Paulo, Brasília, Brasília, São Paulo, nesse dia tal e voltando tal, com 7 dias autorizado. E graças a Deus aceitaram online. Mas eu tive um problemão. Você que está grávida, essa recomendação da doutora Silândia é séria. Você pode ser impedida de embarcar. Como eu não tinha isso, eu peguei sem ser o impresso. E nesse dia eu dei tudo, todo mundo tava assim, desde a mulher do check-in até o comandante lá, e a comissária de bordo viu que era digital, pegou meu celular, foi lá no comandante para ver se o comandante ia aceitar, senão o avião não ia embarcar e eu teria que descer, iam tirar minha mala e ia ser um fuzuê. Isso pode ser um problema, tá? Muito grande. E quando faz várias escalas, eu ainda coloco na autorização que essas escalas podem ser alteradas a depender da empresa aérea. Mamma mia, ainda tem isso, ok? Nem pensei nisso. Porque se você tem lá especificado daqui para tal lugar, de tal lugar para outro lugar, e mudar a rota, não foi você que definiu aquela mudança, mas a própria empresa mudou e você tiver autorização dizendo para onde você deveria sair e chegar, você também pode ter problema. Então, é bom ter essa flexibilidade, tá definido para onde vai, mas a data que vai, a data que volta, mas colocando uma observação que caso haja mudança em decorrência da própria empresa, que a sua autorização está válida, né? A partir de 34, 35 semanas, as empresas começam a, de certa forma, limitar ainda mais a viagem, e algumas demandam que a grávida seja acompanhada pelo seu médico. E aí aqui eu quero chorar minhas pitangas. Chorar minhas pitangas porque ninguém nunca me levou, sabe assim? Primeiro porque depois dessa idade gestacional, todo mundo quer ficar mesmo mais quietinho. E eu brinco com elas dizendo, sou casada, tenho 3 filhos e não viajo só, aí eu assusto todo mundo. Mas no fundo, é porque essa é uma idade gestacional em que, de fato, faça sua viagem se ela for imprescindível. A chance de já acontecer um trabalho de parto, de romper uma bolsa e tudo mais, obviamente que vai aumentando de acordo com a idade gestacional. Outra dica importante, não mude muito o seu cardápio. Grávida tem dificuldade com digestão. Grávida não tolera bem alguns alimentos, principalmente gordura, massas. Então, dependendo de para onde você for, não seja muito ousada, não mude radicalmente a sua dieta, porque às vezes você pode se arrepender e passar mal e tudo mais. Então, essa também é outra coisa importante. Outra recomendação imprescindível, não esqueça seu cartão de pré-natal. Ah, não quer levar o cartão físico? Digitalize esse cartão. Quem te atender em alguma necessidade precisa conhecer todo o seu histórico. Salve essas dicas. Precisa saber como está a sua gravidez até agora. Leve todas as suas medicações, seja o polivitamínico, seja outra medicação para pressão alta, seja lá o que for. Não esqueça o seu kit de medicação. Você pode ir para algum local onde você não consiga encontrar aquela mesma medicação. Então, isso tudo é muito importante. O mais importante é todo mundo aproveitar a viagem, é todo mundo curtir muito. Não há grandes limitações em relação à viagem aérea, viagem terrestre. Muito comum eles perguntarem em viagem aquática. Nossa, eu vou fazer um passeio de navio. Ok, principalmente no segundo trimestre, 14 a 28 semanas, a gente tem uma tranquilidade muito maior. Até porque eu particularmente brinco que a gravidez é como um voo. Tem 2 momentos de estresse, a decolagem e o pouso. Então, o segundo trimestre é uma fase geralmente muito tranquila, que vai dar para você curtir, porque fisicamente vai estar muito bem.
emocionalmente já está bem, já passou daquela fase de enjoo, não tem grandes limitações em relação a nada. Então, ok, se você for fazer uma viagem, um cruzeiro, estiver no segundo trimestre, mas mesmo assim, cuidado, avise inclusive para a tripulação que você está grávida. Esse tipo de cuidado nunca é demais para uma gestante. E atividade física também, eu adorei as suas recomendações, assim, né? Não inventar moda, né? Assim, nunca fiz, sei lá, um passeio de bicicleta, agora eu vou inventar, já tô indo pra Itália, quero pedalar sei lá onde. Não, não vai pedalar. Exato, não vai. Quem já tem algum histórico de pedal, tudo bem, mas assim, quem começar a inventar moda grávida numa viagem não é recomendado. Então, também, né? aproveitem e evitem excesso de aventura. Tudo bem? Então, ó, vou lá para Natal. Natal é uma cidade maravilhosa. E quando você entrar num bug, o cara vai dizer com ou sem aventura, diga sem aventura, né? Para você aproveitar aquele momento, curtir a paisagem, curtir tudo que você tem direito, porém, sem correr risco. Isso é o mais importante. Eu aproveito aqui, desejo boas férias a todos, né? E que vocês, se forem viajar, aproveitem. Como a gente diz, curtam com moderação. E dá pra curtir muito, E dá pra curtir gente? muito. Eu sou a prova viva, voei pra cima e pra baixo, pra internacional, enfim. E uma grávida, pra quem tá no começo, leva gengibre e leva um saco plástico. Eu tive a sorte, graças a Deus, de não ter vômito durante a gravidez, mas uma amiga minha que viajou comigo, gente, coitada, ela só vomitava do meu lado, não havia saco plástico no universo durante esse primeiro trimestre, que é mais complicado, mas o que me ajudava no enjoo que eu tinha assim, era gengibre. Então, cola no gengibre, leva uns cristalzinhos de gengibre do lado, que ajuda pra caramba nesses voos ou num passeio de barco a conter esses momentos. Priscilândia, mais uma vez, muito obrigada pelas suas dicas fenomenais. Obrigada a você, todo mundo. Uma feliz viagem, né? Que esse é o mais importante. É isso.